Com alegria e gratidão, compartilho este café profético com as pessoas que fizeram comentários sensatos, na intenção de debater, de realmente ajudar, como Beth Ripoli, João Carlos Gomes do Nascimento, Fátima Oliveira, Pedro Henrique e Rosana, que opinaram aqui em comentários. Isso sugere que eu incentive vocês a continuarem comentando aqui de forma a contribuir, de forma a ajudar no debate. Não precisa ser concordando, mas com todo respeito para iluminar a nossa compreensão da realidade. E também que vocês deem os likes aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as novidades, compartilhem esses vídeos, eles não devem ficar aqui parados, mas compartilhados para ajudar as pessoas no debate que todos nós, coletivo e nacionalmente, temos o dever de fazer. E também de ajudar a gente, está aqui o link com a conta para vocês fazerem assinatura e dar o reforço de que nós precisamos para continuar aqui, tomando café com vocês e fazendo os outros programas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Eu compartilho também esse café profético com o professor Haddad, professor universitário, doutor em economia e filosofia, ex-ministro da Educação dos governos Lula e Dilma e ex-prefeito de São Paulo. O professor Haddad, num artigo publicado na Folha de São Paulo nesta sexta-feira passada, ele fala sobre os programas sociais, expressivamente aqueles que dizem respeito à distribuição de renda, que visavam amenizar o sofrimento, a dor, por causa até da fome que muitos setores da sociedade brasileira passavam e que os programas sociais promovidos pelo ex-presidente Lula e continuados no governo da presidenta Dilma ajudaram a amenizar esse drama terrível no Brasil. As vacinações também foram bastante compartilhadas e batendo recordes de consumo por parte das pessoas que precisavam ser vacinadas. Nesse mesmo artigo, então, o professor Fernando Haddad, ao se basear num estudo, portanto, um estudo científico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele levanta uma hipótese terrível, assustadora, da relação entre bolsonarismo e pandemia. Na verdade, ele chama de correlação, os dois caminham juntos. Quanto mais bolsonarismo, que tem um DNA nazi-fascista, digo eu, mais pandemia. E ele traz números explicitados pela pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Universidade cujos professores e pesquisas vêm sendo perseguidos pelo ocupado pelo fascismo Ministério da Educação, que não é mais Ministério da Educação, mas é puxadinho dos interesses mais mesquinhos que dominam o país. Então, nesta pesquisa que estabelece a correlação entre bolsonarismo e pandemia,
há uma comparação também entre os municípios. Para cada 10% de votos do que ele chama aqui de capitão, e eu chamo de capetão, 12% há 12% mais de mortes, de óbitos por Covid. Isto é, dos 10% das pessoas que votaram em Bolsonaro, 12% são mortas. E ele diz, embora inspire e afete imediatamente uma minoria, o germe do bolsonarismo tem efeitos difusos, né? Quer dizer, divulgadores, ampliadores, colocando em risco toda a população e o tecido social. Continua ele. Os números da pandemia e da vacinação são apenas 2 exemplos dos graves crimes que vêm sendo cometidos contra a nação. E eu acrescentaria contra o povo brasileiro, notadamente dos pobres, dos favelados. Entre eles, principalmente, os trabalhadores e as trabalhadoras que têm que se acumular, se amontoar, se apertar nos coletivos, ônibus, navios, barcos, trens, metrôs, para irem e voltarem do trabalho. Sem defesa, sem cuidado, sem proteção. Eu acrescentaria que este levantamento, que ele chama de 2 crimes, que identifica 2 crimes que vêm sendo cometidos contra a nação, é a demonstração de que isso que acontece no Brasil, que surpreendeu muita gente, parecia nunca mais acontecer uma barbaridade dessas, depois da ditadura que perseguiu, que sufocou liberdades, que prendeu, que torturou, que matou, que desagregou a sociedade toda. Não se esperava mais que acontecesse uma coisa tão terrível como o bolsonarismo. O bolsonarismo que é uma fachada do nazifascismo. E este DNA do bolsonarismo, do milicianismo bolsonarista, carrega a morte. E a morte praticada tanto pelo fascismo na Itália como pelo nazismo na Alemanha é uma coisa implícita da política necrófila, isto é, da amizade com a morte. A política nazifascista é necessariamente de matança, de genocídio. Estão aí os fatos históricos para mostrar o quanto Hitler matou. Mas atenção, a morte de Hitler contra judeus, contra homossexuais, contra doentes mentais, comunistas, operários, católicos, protestantes, etc., depois foi atingindo todo mundo, se voltou também contra a turma dele e contra ele. A história demonstra que vários generais que mataram, que torturaram, que exterminaram as pessoas, que aleijaram as pessoas, depois, quando viram a derrota na guerra, eles juntaram seus familiares e mataram um por um dos filhos, depois as esposas, depois eles mesmos. Isso teria acontecido com o próprio Adolf Hitler, que matou a mulher e depois se suicidou. Quer dizer, a morte disseminada, germinada, acelerada, como um verdadeiro tsunami sombrio, matando o povo inteiro, se volta contra aqueles que matam. É o que se vê com a turma que é aí de Bolsonaro. Eles vão rompendo relações. Por exemplo, onde está o marreco de Maringá, Sérgio Moro? Sumiu. Voltou para os lagos de Maringá e sumiu. Ele que era ombro a ombro com o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro o eliminou de suas relações. Onde estão alguns amigos de Bolsonaro que desapareceram e foram assassinados? Capitães, inclusive, iguais a ele. Onde está o ex-ministro da Saúde, que era, sim, com ele, e que simplesmente foi expulso, desapareceu.
e por Bolsonaro que ele morra. Assim, a morte está sempre presente nas veias, nas ações, nos pensamentos, no discurso e no direcionamento político do país, nesse tipo de prática, nesse tipo de direcionamento, sobretudo nesse tipo de projeto. Então, ao não bater nenhuma meta, não chegar a ocupar todos os recursos, o Ministério da Saúde, por exemplo, não gastou o orçamento todo, o orçamento de que dispunha, não investiu na saúde, não investiu para proteger as pessoas de serem contaminadas e serem mortas na Covid. Porque a política é de morte mesmo, é para matar mesmo, é genocida, como diz Haddad aqui, crimes cometidos contra a nação. Nós temos que alertar a isso, nós temos que levantar isso, porque isso traz, por um lado, um pano de fundo para todas as atitudes violentas ou silenciosas, barulhentas ou ocultas, de morte contra todos nós. Também esta ação política necrófila, chamada política da morte, essa ação política, se for deixada assim, ela matará muito mais gente. Se não houver uma resistência, um enfrentamento por parte do povo brasileiro, da sociedade organizada, de todos os setores da sociedade, isso só piorará, porque o projeto é esse mesmo, é para acumular, se expandindo para os países vizinhos, né, e espalhando a morte por todos os lugares onde vai. Assim como Bolsonaro ajudou no golpe na Bolívia e agora levou uma derrota enorme, com o povo que se levantou, se organizou, resistiu, se mobilizou e foi para cima. Assim como Bolsonaro quer destruir a Venezuela, assim como Bolsonaro está tentando dinamitar o novo governo da Argentina, ele faz de tudo para destruir a todos nós no Brasil. E isso não é brincadeira, isso não é matéria de um programinha aqui nesse café. Isto é uma verdade que precisa ser enfrentada pelo povo brasileiro. A morte tem que ser enfrentada pela vida. A morte que desagrega, a morte que divide, a necrofilia, a necropolítica que impõe projetos tão genocidas, tão criminosos, precisa enfrentar a vida das mulheres, a vida dos homens, a vida dos negros e negras, a vida dos indígenas, a vida que há milenar nos quilombolas, a vida, sobretudo, da classe trabalhadora, que é milenar também, e que nesse país é que faz tudo em favor da vida. Tudo é feito pela classe trabalhadora. Não pode aceitar ser tão afrontada assim, com esse tipo de negacionismo, projeto que nega a ciência, nega a educação, nega a pesquisa, nega a relação com a China, é puro negacionismo para nos matar. Que esse nosso café profético, além da denúncia, seja um aquecimento da nossa resistência, um aquecimento para a dinâmica da vida que nós não temos que guardar para nós, mas que tem que se coletivizar, se organizar e avançar para impedir, barrar a morte e ainda matar a própria morte. Abraços críticos e fraternos com os votos de um café profético de denúncias, de resistências e de lutas. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e